Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos pedidos de oração dos nossos irmãos e irmãs, como, por exemplo, a Maurília de Lourdes Santor. Ela é de Videira, lá em Santa Catarina. Ela pede oração por ela mesma e por toda a sua família. Maurília, muito obrigado. Você tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe cada vez mais. A Márcia Cristina dos Santos, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela pede para que Deus abençoe, para que ela possa conseguir vender um apartamento e pede também para abençoar o trabalho do Rogério. E a Márcia tornou-se nova sócia também aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. A Claudineia Moller Bondezan, ela é de Guarulhos, lá no interior de São Paulo. Ela pede oração por William, por Arnaldo, Claudineia, por ela mesma e também por toda a sua família. Claudineia, muito obrigado. Você também tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que bom, né? Pessoas que estão acreditando nesse projeto de evangelização. A expansão tem sido isso, viu? Pessoas que nunca ouviram falar da Rede Século XXI passaram a conhecer e, por causa disso, tornaram-se sócias porque perceberam que é uma obra de fato de evangelização. A Dulce Macedo Teles, ela é de Monte do Carmo, lá em Tocantins, pede oração por ela mesma, por Ferlisberto e Liberatini e por toda a sua família. A Maria Ferreira de Oliveira, ela é de Manaus, no Amazonas, pede oração por toda a sua família, para que Deus liberte o Olivaldo Ferreira. Pede também pela sua filha Maria Luciane, que Deus a cure de qualquer enfermidade. Pede também por Maria Kelly, para que Deus também a cure e por toda a sua família. A Antônia Lopes dos Santos Leite, ela é de Pedro II, lá no Piauí, pede oração, aliás, ela apresenta aqui as graças recebidas por receber a Escritura e benefício na vida de Antônia, na sua própria vida. A Maria Quirina de Jesus, ela é de Ipatinga, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por Ana Carlinda, pela cirurgia que ela vai fazer hoje às 5 horas da tarde. Vamos pedir sim, claro, por ela, por Ana, pela Ana, isso mesmo. A Terezinha Fernandes Francisco, ela é de Rosário do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Ela pede oração por seu filho Sérgio, por todos os seus filhos, pede também pela sua família e oração por Janete Aparecida. Daqui a pouco a gente continua lendo os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, porque eu quero voltar a falar com você sobre a questão da solidariedade, exatamente isso. Quanto mais solidários, mais nós conseguimos entender a ação de Deus na nossa vida. Se eu sou solidário com alguém, eu consigo entender como é que Deus age na vida daquela pessoa e age na minha vida também. Por que eu estou falando isso? Lembra do VT, o vídeo que nós vimos sobre as crianças ou aquela comunidade da infância missionária que resolveram ajudar outras pessoas num outro país, lá na África. Lembra aquele pocinho que se transformou, obviamente, num grande poço? Eu gostaria que você visse comigo, acompanhasse comigo a segunda parte desse vídeo que nós já apresentamos. E como a infância e adolescência missionária trabalha com a preservação da vida das crianças, aí a gente pensou assim, mas qual que era o bem mais precioso e que estava faltando? A água. Então, nós pensamos em algumas coisas e aí surgiu a ideia do pocinho. O material distribuído pela IAN contém uma cartilha com atividades e informações sobre o país e o povo da Guiné-Bissau. E um kit para montar um cofrinho em formato de poço. Todo o dinheiro arrecadado seria destinado para a construção de um poço artesiano no terreno da missão em Bafatá. Nossa, ficou muito bom mesmo. É verdade? Quando lançamos a ideia do pocinho, nós passamos nas comunidades e mostrando um pouco da realidade com que vivem aquelas crianças lá da Guiné-Bissau, as dificuldades que eles enfrentam, e imediatamente as crianças aqui do Brasil, sobretudo as crianças do Paraná, abraçaram essa ideia. Foi algo contagiante que perpassou todo o estado do Paraná através da infância missionária. Estamos aqui em mais uma reunião da IAN. Graças a Deus nós estamos aí hoje com a reunião de encerramento do nosso projeto. Qual o projeto que nós fizemos? Campanha para arrecadar valores para o poço artesiano em Guiné-Bissau. Quando nós divulgamos o trabalho do pocinho em Guiné-Bissau, foi interessante porque toda a comunidade, todas as pastorais acabaram conhecendo o projeto e também participaram. Foi muito interessante porque quando ele foi apresentado para nós aqui da infância, a nossa coordenadora já foi nos organizando para que a gente conseguisse arrecadar os valores no nosso grupo e na comunidade. Quando recebemos, nós
montamos na nossa reunião. E, assim, ele precisa de uma certa delicadeza, uma certa atenção. E para construir um poço verdadeiro, realmente precisa de perseverança, de atenção. Mais do que a oferta material que nós conseguimos arrecadar das pessoas, também foi essa conscientização que nós conseguimos por meio dessa divulgação. Ao final da campanha, foi arrecadado o valor suficiente para a construção de 2 poços artesianos em Bafatá. Finalmente, a primeira água da Missão Católica Beato Paulo VI jorrando. A experiência do pocinho missionário mostra que pequenas ações podem proporcionar grandes resultados que valorizam a vida, estreitam os laços de solidariedade e interligam as pessoas que habitam esta casa comum, que conhecemos como planeta Terra. O Papa Francisco, quando ele lançou uma encíclica, aliás, um documento que nos ajudava a entender, chamado Laudato Si, que nos ajudou, né, vai continuar ajudando a igreja do mundo todo por muitos e muitos anos ainda, a viver essa preocupação com o meio ambiente, não é? Não é aquela coisa assim que nós temos que fazer enfrentamentos, mas de fato de conscientizar para algo que é muito importante na nossa vida. Não tem como o ser humano conviver fora da natureza, isso é impossível, não é? Todos nós lidamos de uma maneira ou de outra com isso, né? E é importante porque a partir desse documento, a igreja começou a acordar um pouco mais para o seu papel, não só como evangelizadora dentro das pastorais, nas comunidades, nas paróquias, nos sacramentos, nas políticas sociais e públicas, mas a igreja começou a perceber, olha, o nosso papel vai além disso. E por mais que as campanhas da fraternidade aqui no nosso país tenham nos alertado sobre isso, esse documento do Papa veio trazer para todos nós um novo respiro em relação a essa temática. Não, de fato, olha, o Papa Francisco tem essa preocupação e ele percebe por onde nós temos que caminhar. Então, a partir disso, tantas outras iniciativas aconteceram na nossa igreja. E essa, como nós vimos aqui, das Pontifícias Obras Missionárias, tem sido para a igreja não só um respiro, mas a continuidade desse projeto que o Papa Francisco tem. Então, é importante a gente perceber essas coisas. Como é que a gente preocupa hoje com o meio ambiente? Você viu, né? Um gesto tão simples de uma comunidade, de um grupo aqui no Brasil, fez a diferença lá na África. E aí eu pergunto para você, qual é a diferença que você tem feito? Qual é a diferença que nós temos feito? Qual é a responsabilidade que nós temos assumido dentro do nosso papel como cristãos? Às vezes nós temos essa dificuldade porque nos falta abraçar melhor a palavra de Deus. Por que eu me refiro a essa questão? Porque às vezes nós achamos que a palavra de Deus ela está desvinculada da nossa vida comum. A palavra de Deus ela só para dentro da igreja, só para os momentos de oração, só para os momentos dos grupos de oração, dos círculos bíblicos, dos grupos de rua. A palavra de Deus é para ser lida ali, etc. Não, não é só isso não. A palavra de Deus é para ela ser atualizada em todos os sentidos, em todos os sentidos. E se a gente não vive isso, a gente perde muito. Porque quando a gente olha a partir do VT, aquelas justificativas que o Papa apresenta, poxa vida, que bom, não é? A igreja está dando outros passos e a gente tem visto, olha, como as comunidades podem se unir. E a gente vê assim, olha que legal, não é? Pessoas em continentes diferentes, países completamente diferentes, com culturas diferentes e até mesmo com religiões completamente diferentes, mas que se unem, se solidarizam e por causa disso mostram um novo tempo na nossa sociedade. E aí a gente tem que pensar nisso mesmo, viu? E eu convido você a pensar nisso. Que passos nós temos dado? O que nós temos feito que tem ajudado outras pessoas em outros lugares do mundo, ou até mesmo na nossa comunidade, a viver melhor isso? Outro dia o Papa Francisco, ele convocou, por exemplo, jornalistas. Eu achei muito bonito, né? E aqui nós veiculamos esse vídeo algumas vezes, vamos continuar veiculando. O Papa convoca os jornalistas a fazerem diferença no papel que eles têm na sociedade. O jornalismo não é apenas para investigar, é mais do que isto. E o Papa diz, olha, vamos abraçar a causa que mostra um novo mundo para a sociedade.
É como se ele dissesse aos jornalistas assim, você vem comigo para essa missão de mostrar Deus numa sociedade que nem sempre quer conhecer ou saber de Deus? E, claro, isso vale para todas as vocações, para todas as profissões, para todos os grupos, para tudo aquilo que é importante. Hoje, de maneira muito especial, no nosso caso, defender a vida. O Padre Norberto hoje nos ajudou a entender, olha, o profissional da saúde, hoje nós celebramos o Dia do Médico, é aquele que conduz a pessoa a ter uma vida mais saudável. E ele fez uma ponte muito bonita, não é? Se nós estamos perdendo a vida, de alguma maneira, ou por uma enfermidade, por alguma situação muito difícil, ele nos convidou a fazer assim, vamos fazer essa ponte, dar sim a vida espiritual a partir do momento que a vida terrena, ela acaba não tendo mais sentido e fôlego da sua existência. Quero convidar você a pensar nisso, tá bom? Então, a nossa temática de hoje, quando a gente tratou dessa questão do sim à vida, foi justamente para isso, para não te alertar, mas te dar, trazer essa reflexão para você. Vamos pensar na nossa vida como uma referência mesmo. Jesus Cristo ele foi tão direto com os seus apóstolos, com as multidões que o seguiam, viver plenamente a vida porque ele se apresentava assim. Então vamos pedir a Deus que no nosso trabalho pastoral, eu como padre, na minha paróquia, onde quer que eu esteja, aqui na TV, fale disso com mais consistência e constância. Eu sou o defensor da vida, você é defensor da vida. Do seu jeito, da sua maneira, no seu trabalho, como você puder, na sua profissão, na sua família, né? Cada um tem a sua maneira de fazer isso. Pense nisso. Você é responsável para que a vida seja constante na nossa sociedade. Defender mesmo, né? Nós vimos o caso daquela menina lá, só para a gente encerrar esse assunto. Aquele vídeo daquele casal. A menina, ela tinha a gravidez, o médico disse, olha, tire a criança, você pela lei você pode tirar porque não vai sobreviver. Não tem como essa criança sobreviver. E qual foi a resposta dessa menina? Não, eu não vou dizer não à vida. O tempo que eu puder ter essa criança comigo é o meu filho, né? Não é um animal, né? É o meu filho, o tempo que eu puder ter ele, eu vou ter. E ela teve essa atitude de dizer sim à vida, mesmo que as outras pessoas estavam dizendo não. Então, por isso que eu, você, somos convidados a trabalhar cada vez mais isso. Pense nisso, viu? Na sua paróquia, onde você estiver, trabalhar isso. Olha, você pode ser um portador da vida, um evangelizador, sabendo que a palavra de Deus ela está sempre presente na sua vida, de qualquer maneira, mas em especial quando você defende a vida. Muito bem, então eu tenho um recadíssimo para você, um recado muito importante. Eu tenho certeza que você, como aquele grande internauta ou aquele que gostaria de estar sempre sintonizado nas redes sociais, às vezes na sua casa você tem alguma dificuldade de conexão, é importante você ouvir o recado que eu tenho para dar para você agora. Você conhece a Elsis? A Elsis, há 27 anos, ela traz para você produtos de qualidade que você confia. Com certeza você conhece a linha de receptores de parabólica Elsis. Eles são líder nesse mercado, mas hoje a novidade da família Elsis é o Link 3G. Sabe o que significa isso? Você que está, por exemplo, em alguns lugares que está com difícil acesso à internet, você sabe quando você fica tentando a conexão e não consegue? Sabe quando você também tenta passar os seus e-mails e você não consegue passar os seus e-mails? E quando você vai ver aqueles vídeos no computador que toda hora fica brecando, parando, você não tem esse acesso? E também no seu Facebook, ou também quando o seu WhatsApp não funciona. Você sabe que o Link 3G te ajuda a não passar mais por nada disso. Você quer receber melhor o sinal de 3G da sua operadora de banda larga? Pode ser para qualquer chip, de qualquer operadora. O Link 3G ele vai te manter conectado nos lugares onde o sinal 3G da sua operadora não pega bem. Ele vem desbloqueado para todas as operadoras. É muito importante que você saiba disso. Então, por isso, ligue para Elsis 0800 941 8855 e torne sua vida mais fácil com os produtos Elsis. Volto a insistir, ligue 0800 941 8855. Chega de ficar andando pela casa, sabe quando você fica lá andando, esse aqui eu posso acessar, aqui eu posso acessar? Chega disso. Para de ficar andando pela sua casa para encontrar o sinal no celular. O Link 3G da Elsis é desbloqueado, lembre-se disso. Basta você assinar um pacote de dados, inserir o chip no aparelho e aproveitar sem precisar configurar nada.
é muito mais simples e muito mais fácil do que você imagina. Por isso a gente diz aqui, olha, acabaram os seus problemas de conexão. Não tem mais desculpa para você ficar de fora da conversa com os seus amigos. Por isso, ligue para a Elsis no 0800 941 8855. Torne sua vida mais fácil com os produtos Elsis. Ligue 0800 941 8855. Tem também um recado do Michel Teló para você. Tá tudo bem, tá tudo certo, se tem Elsis tá mais perto. Tá tudo bem, tá tudo certo, se tem Elsis tá mais perto. É isso aí, Elsis, onde você estiver, é perto. Ligue para a gente, ligue para Elsis 0800 941 8855. Torne sua vida mais fácil com os produtos Elsis. 0800 941 8855. Sabe uma coisa importante? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade na nossa vida, voltando só para a gente antes de encerrar o nosso bloco, a gente precisa pensar um pouco mais qual é a qualidade de vida que nós queremos ter para nós e para todas as pessoas que convivem conosco. Por isso a nossa temática de hoje, Diga Sim à Vida, para que a gente aprenda isso. Qualidade de vida e ajudar com que as outras pessoas também tenham essa mesma qualidade. Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até daqui a pouco.